meu Deus Jesus, nosso Salvador. Larga tudo e vem comigo. Eu quero ser teu amigo. Larga tudo e vem comigo. Eu quero ser teu amigo. Ocidente, o Cristo te ama, te ama, te ama. Eu também. Ocidente, se você me ama, me ama, me ama. A gente pode se amar. A minha vida vai mudar. Um novo sentido eu quero dar. Eu sou um jovem com esperança. Tenho ideal na luta não me cansa. Eu quero encontrar a paz e a felicidade onde nunca mais. Meus talentos sem pensar, mas se mudar, poder transformar. Meus talentos sem pensar, mas se mudar, poder transformar. Larga tudo e vem comigo. Eu quero ser teu amigo. Larga tudo e vem comigo. Eu quero ser teu amigo. Ocidente, o Cristo te ama, te ama, te ama. Eu também. Ocidente, se você me ama, me ama, me ama. A gente pode se amar. A gente pode se amar. A gente pode se amar. Boa noite, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. A nossa live hoje do dia 26 de abril de 2020, live comemorativa aos 20 anos do Cenáculo de Maria da Diocese de Campo Mourão, Cenáculo de Maria do Paraná, esse final de semana, completando 20 anos de atuação. E hoje, a nossa live somente aqui no Facebook, né? Nós temos as nossas lives de testemunhos de fé, que são no Instagram. E essa live aqui, somente aqui no Facebook. Então, já vou pedir para você que está entrando, para a gente iniciar, o Evandro está nos dando de novo essa grande ajuda. Hoje nós vamos ter muitas fotos de todo esse começo. Então, o Evandro certamente já está postando aí a live nos grupos, né? A live de hoje. E eu vou pedir para vocês, para a gente compartilhar. Eu também já estou procurando aqui a live do Evandro, né? A live do perfil oficial do Cenáculo de Maria, da Diocese de Montenegro, da Diocese de Apucarana, da Diocese de Campo Mourão, né? Todos são convidados para a live, né? Mas aí eu já estou procurando aqui para o Evandro colocar a live ao vivo nos perfis aí do Facebook, e a partir desse momento, né, a gente já vai compartilhando a nossa live, a gente já vai abrindo salas de vídeo, compartilhando, fazendo o maior número de pessoas chegarem aí para essa live, tá? Enquanto isso, a gente vai escutando de novo essa música que é do Larga Tudo e Vem Comigo, Eu Quero Ser Teu Amigo. Então, enquanto a gente escuta de novo a música, vamos abrindo a sala de vídeo, compartilhando a live. Eu já estou procurando aqui também para nós
conseguirmos compartilhar diretamente nas nossas páginas do Facebook, para que todo mundo possa acompanhar essa live. Hoje, especialmente, o pessoal do Paraná. O pessoal do Paraná hoje, que está nesse final de semana comemorando os 20 anos, do Cenáculo de Maria, no Paraná. Então, Evandro vai colocando a live aí nos perfis do Face e a gente vai compartilhando nos nossos perfis aí. Vai convidando aí também nos perfis do Face, tem um lugarzinho para convidar a galera. Então, você vai convidando o pessoal aí, tá? Vai compartilhando a live. Já temos aí mais de 100 pessoas ao vivo, tá? Você vai compartilhando a live, vai abrindo a sala de vídeo, tá? Vai fazendo a galera saber que nós estamos aqui nessa live ao vivo, nessa nossa live reunião. Dá-lhe coraçãozinho, dá-lhe certinho. A minha vida vai mudar, um novo sentido eu quero dar. Eu sou um jovem com esperança, tenho um ideal na luta com força. Eu quero encontrar a paz e a felicidade, ódio nunca mais. Meus talentos vem testar, mas poder transformar. Vamos compartilhando aí, pessoal. Eu vou compartilhar. A primeira que eu achei aqui da Veridiana. Vou compartilhar a live dela aí. Larga tudo e vem comigo. Eu quero ser teu amigo. Você me diz Cristo te ama, te ama, te ama. Eu também. Você me diz se você me ama, me ama, me ama. A gente pode se amar. A gente pode se amar. A gente pode se amar. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live reunião nesse domingo aí. Estou vendo o pessoal colocando as mensagens aí, né? Daniel, Cleiton, o Alexandre, Rosilamar, Vive. Então, hoje, pessoal, Clóvis, boa noite para todo mundo. Vamos convidando as pessoas aí vamos multiplicando essa sala de vídeo, abrindo sala de vídeo, convidando outras pessoas para virem participar. E hoje, muito, muito, muito especialmente, o pessoal do Paraná, nossa live festiva hoje, comemorando 20 anos do Cenáculo do Paraná. O Cenáculo do Paraná começou nos dias 28, 29 e 30 do mês de abril do ano de 2000. Então, na verdade, agora, terça, quarta e quinta, nós vamos estar comemorando exatamente os dias dos 20 anos do Cenáculo do Paraná. O que para nós aqui do Cenáculo do Rio Grande do Sul é um motivo de extrema alegria, extrema felicidade, extrema gratidão a Deus por nós termos conseguido, há 20 anos atrás, levar o Cenáculo para o Paraná. E hoje a gente quer contar um pouco dessa história. Qual é o objetivo dessas nossas lives, né? Primeira live nós fizemos
a retrospectiva dos 28 anos do cenáculo na Diocese de Montenegro. A segunda live nós fizemos sobre a Páscoa, os lugares da Terra Santa e a Páscoa lá, que é onde a gente foi, onde a gente esteve. E depois, na semana passada, né, nós tivemos a terceira live, e agora a gente segue com essa live dos 20 anos do cenáculo da Diocese de Campo Mourão. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, de novo, uma livezinha de 1 hora e pouquinho, para deixarmos registrados em todas as plataformas, né, e sempre com um apoio fantástico e maravilhoso do nosso amigo Evandro, que bota live ao vivo em todas as plataformas, e hoje, de novo, nos ajuda com as fotografias, tá? Então, para a gente poder colocar um pouco as fotografias do dessa caminhada de 20 anos. Me ouvem bem aí? Se me ouvem bem, dá-lhe um coraçãozinho, né? Dá-lhe um certinho, vai convidando outras pessoas, vai partilhando essa live, tá? E nós vamos dando início a essa nossa live especial dos 20 anos do Cenáculo de Maria no Paraná. Então, pessoal, iniciando a nossa reunião, iniciamos com a nossa música Larga Tudo e Vem Comigo, Eu Quero Ser Teu Amigo. Mal nós poderíamos imaginar que nós faríamos essa amizade e teríamos esse filho do nosso cenáculo aqui da Diocese de Montenegro. Jamais poderíamos imaginar que nós teríamos esse filho lá no Paraná. Aí no Paraná, para quem está nos assistindo daí. E hoje quero contar bem certinho como começou isso, como é que isso aconteceu, como é que Deus nos levou para o Paraná, como é que Deus fez com que a gente acabasse parando aí, né, num lugar que nós não conhecíamos, num lugar que nós não sabíamos onde era, né? Paraná para nós, aqui do Rio Grande do Sul, o Paraná para nós era Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Toledo, talvez, né? Isso era o Paraná para a gente, mas Mamborê, Campina da Lagoa, Boa Esperança, Ubiratã, Campo Mourão, isso realmente eram lugares que nós não conhecíamos. E para começar, pessoal, dizer que qualquer coisa que vá acontecer na nossa vida precisa de quê? Precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem, são as pessoas que iniciam os projetos, são as pessoas que se animam, são as pessoas que criam motivação, entusiasmo, força, garra para começar qualquer projeto na nossa vida. Não existe nada na nossa vida sem pessoas. Numa empresa precisa os colaboradores, precisa, né, as pessoas que pensam uma empresa, né? Numa instituição, em qualquer organização, vai precisar de pessoas. E, logicamente, o cenáculo também sempre precisou e sempre precisa de pessoas. E a gente sabe muito bem, né, e vimos nessas outras lives, né, os 28 anos do cenáculo aqui da Diocese, nós vimos lá a live do legado dos momentos da Terra Santa, na live da semana passada, como é que o cenáculo de Maria chegou do Rio Grande do Sul, passou pelo Unicinos e fez toda a sua expansão. E dentro dessa expansão, no pessoal de Montenegro, né, hoje a gente conta a história de como que de Montenegro foi parar no Paraná. Então, tudo precisa de pessoas. E no Paraná tem uma pessoa que foi fundamental. Eu quero mostrar a foto dela, iniciar mostrando a foto dela para vocês, tá? Que é o meu tio, irmão do meu pai, né, o Padre Beno. Então, mostrar para vocês a foto do Padre Beno, que é a pessoa pela qual se inicia o Cenáculo de Maria no Paraná. Nós tivemos, né, como já falamos em outras lives, nós tivemos o Padre Francisco Mascarenhas, o Padre Afonso Birque, o Padre Roberto Aripe, principalmente esses 3 padres que foram fundamentais na história do Cenáculo aqui no Rio Grande do Sul. Mas na história do Cenáculo no Paraná, a pessoa é esta aí. Se chama Beno Leopoldo Petri. É o Padre Beno, irmão do meu pai. Agora, em julho de 2020, ele vai comemorar 91 anos de idade. Vai comemorar 91 anos de idade, está com a sua saúde já fraquinho, né? Está com aquela
aquela velhinha que aos poucos vai se apagando, mas ele lutando bravamente pela sua vida, com suas dificuldades, com seus alguns problemas de saúde. E o padre Beno, ele é jesuíta, né, formado aqui no Rio Grande do Sul, e ele esteve um bom tempo no Paraná. No Paraná, ele andou por Maringá, ele andou por Ubiratã, ele andou por alguns outros lugares. Em Santa Catarina, ele andou em Itapiranga, né? Depois, ali do Paraná, ele andou no Mato Grosso, esteve em Sinop, no Mato Grosso. Esteve também no Paraguai, ele ficou um tempo como pároco em Paraguai, na cidade de Puerto Stroessner. E o padre Beno era um grande... eu sempre brinco com ele que ele era um pouco sacerdote, um pouco presbítero e um pouco engenheiro, porque ele era um padre construtor, construiu muitas obras, muitos salões paroquiais, construiu muitas igrejas, né, no Paraguai, ele construiu essa igreja em Puerto Stroessner, ele sempre tinha essa veia de engenheiro. E ele chegou em Mamboré, e ele ficou em Mamboré entre os anos de 1998 a 2003. Ele ficou 6 anos em Mamboré, né? Então, quando ele estava em Mamboré, ele acabou, assim, ele ficava durante o ano, né, nessas paróquias, nesses lugares, e no final do ano, nas férias, ele sempre vinha visitar a sua família, né? E como pároco, né, que não tinha a sua família, a sua esposa, seus filhos, como padre, ele não tinha a sua família, então a família que ele sempre visitava eram os seus irmãos, que são todos aqui da região de Montenegro, né? Então ele visitava ali o meu pai, visitava o outro tio, né, o tio João, visitava a tia Maria, então ele visitava, eram os irmãos, são 4 irmãos, né? O meu pai, o Paulo, o Beno, a Maria e o João. E ele vinha então nas férias para cá, aí sempre ele passou o Natal na nossa casa, com a minha família, e sempre participou do amigo secreto, então, assim, ele tinha uma vivência muito grande com a gente. E naquela vivência, né, ano de 99, o nosso cenáculo aqui do Rio Grande do Sul já tinha 7 anos. E quando ele vinha nas férias, ele só me encontrava de camiseta para cá, eu tenho que tocar uma missa, eu tenho reunião de grupo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso despertou nele esse desejo de que o cenáculo pudesse, né, ele via o meu ânimo, o meu entusiasmo, a minha vontade de tudo que a gente fazia no cenáculo, e ele começou a despertar as curiosidades, né? Isso foi no Natal de 1998 para 99, ele já estava em Mamboré, nesse final de ano de 98, então ali a gente começou a conversar sobre isso, e começamos a falar mais seriamente sobre isso. Ele queria saber o que era esse cenáculo, né? Qual era o objetivo, qual era a dinâmica, como é que acontecia o cenáculo. E a conversa começou a rodar, começou a andar, e ele começou a me desafiar, por que não vamos? Lá em Mamboré tem muitos grupos de jovens, né? Mas quem sabe algo assim seria bem importante, como formação espiritual dos grupos lá em Mamboré. E eu disse, padre, olha, para nós isso é quase uma epopeia, né? Nós irmos para Mamboré. Como eu disse, onde fica Mamboré? O que é Mamboré? A gente não tinha, era um nome que eu nunca tinha escutado, né? Era uma palavra que eu nunca tinha escutado, fui escutar através do padre Beno. E aí o padre Beno, né, o tio Beno, meu tio, ele disse que ele ia tentar alinhavar isso. Durante esse ano de 1999, ele ia voltar para lá com essa novidade, com essa notícia, eu expliquei bem para ele como era, como acontecia, e ele então falou, olha, durante o ano de 1999, eu vou falar lá com a minha comunidade, eu vou falar lá com os meus jovens, eu vou conversar lá com o pessoal da paróquia, ele ficou bem encantado, assim, bem feliz, já tentando ver se em 99 já conseguia acontecer alguma coisa, né? Lembro, né, pessoal, que essa época, início dos anos 2000, né, no final dos anos 90, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né, e-mail já era um pouquinho, assim, um resquício, que já tinha alguma coisinha, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut na época, né, então a nossa comunicação sempre era muito cara, muito difícil, era sempre feita por telefone. E então, durante aquele ano, nós seguimos a nossa caminhada aqui, e ele, durante o ano de 99, disse, olha, eu vou voltar para o Paraná, vou voltar lá para Mamboré, e vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar agitar a galera lá. E quando ele voltou,
no final do ano já de 1999, e aqui a gente começou, olha, pessoal, existe uma possibilidade da gente ir para Mamborê, ir lá para o Paraná, onde está o meu tio, né, o tio Beno, o padre Beno, e a gente começou a trabalhar com essa ideia de talvez irmos para o Paraná. Quando ele voltou no Natal de 1999, ele já voltou assim, olha, conversei com o pessoal, tá tudo certo, já decidimos, já definimos mais ou menos, tal e tal, até uma data, vamos acertar essa data, né? O local, enfim. E no Natal de 1999, né, nós estávamos conversando e ficou definido, então, que a gente faria, então, faríamos uma tentativa, né, tentaríamos levar, então, o primeiro cenáculo para Mamborê, onde seria, então, definimos a data de 28, 29 e 30 de abril. Né? Aí, imagina, quando vocês podem imaginar, começou o ano de 2000 e eu trouxe a notícia, então, para a galera do nosso cenáculo, olha, gente, o meu tio está lá no Paraná, está lá em Mamborê, na paróquia, e ele quer o cenáculo lá, me desafiou, a gente, né, como é que nós temos o nosso leva-me onde os homens necessitem tuas palavras, vamos à frente, vamos lá, vamos tentar, vamos. E aí, pessoal, a gente saiu dentro do nosso movimento, organizando, né, o retiro no ano 2000, organizando o retiro que nós tínhamos em fevereiro, e depois do retiro de fevereiro, nós colocamos todas as nossas atenções, a nossa energia para que acontecesse o cenáculo, então, do Paraná. E ele aconteceu nos dias 28, 29 e 30, como vocês podem ver na próxima foto. Eu botei a foto ali do tio Beno para a gente dizer, né, que é através das pessoas que inicia o cenáculo. Foi o tio Beno, né, nessa ida para o Paraná, não teve padre Birk, não teve ninguém, foi através de conversa minha, né, com o meu tio, o padre Beno. E aí nós já temos, então, o primeiro cenáculo de Maria, né, da época, cenáculo de Maria de Mamborê, né, acontecido nos dias 28, 29 e 30. Vocês imaginam, pessoal, a nossa viagem para Mamborê. A primeira curiosidade, nós nos perdemos. Né? Na época, vamos falar de uma época que não tinha o Waze, não tinha Google Maps, né? Era 4 rodas mesmo, guia 4 rodas, era informação, era posto, era perguntar, tal e tal, e nós fomos, gente, hoje a gente faz Mamborê com quase 1.000 quilômetros, né? Na época me parece que foram 1.400 quilômetros, nós erramos a entrada, nós fomos parar em outro lugar, nós tivemos que voltar, a gente perdeu tempo, porque a gente não, realmente, nem os motoristas do ônibus que nós lotamos, né? Nós lotamos o ônibus com toda a equipe de coordenação do primeiro retiro, todos os palestrantes, toda a equipe de apoio, todo mundo, afinal de contas, o pessoal de Mamborê seria apenas os cursistas, né? E conversando, assim, com o pessoal do Paraná, né, com algumas pessoas, especialmente a Lucianinha, a Lucianona, né, as duas, a gente sempre brinca, a Luciane Ribeiro e a Luciane Moraes, a Lucianinha, a Lucianona, né, essa semana, sobre como foi isso, a Luciane Moraes trabalhava na casa paroquial, e ali o padre Beno, né, também desafiou eles a que conseguissem os cursistas. E eu, quando disse para o padre Beno, pessoal, e esse curso primeiro, como vários depois, foi no Colégio Rui Barbosa, e eu disse para o padre Beno um detalhe, padre Beno, o detalhe mais importante é o seguinte, o cenáculo é a partir de 18 anos. Né? Esse é o detalhe, só existe essa condição, pode ser participante da igreja já ou não, pode ser um jovem ativo ou não, pode, enfim, só uma coisa que a gente pede, né, pela dinâmica do curso, pela questão das palestras, como todo mundo já sabe, né, pelo como é feito o cenáculo, precisava que fosse maior de 18 anos. E eu não sei, pessoal, em que momento que ele não entendeu isso. Não sei em que momento da nossa conversa que ele entendeu que o cenáculo era até 18 anos. Né? Eu não sei qual foi enfim, eu não sei em qual momento que ele não me compreendeu direito, né? E entendeu que, então, era um curso para jovens, da Pastoral da Juventude, algo assim, até 18 anos. E aí vocês podem ver
Nessa primeira foto aí, pessoal, tem gurizada de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 anos, né? É algo que a gente sempre dá muita risada, assim, a gente sempre tem isso em alta conta, assim, o fato de que nós chegamos lá com a nossa galera toda, com toda a equipe de coordenação, com todos os palestrantes, com toda a equipe de apoio, todo mundo alinhavadinho para fazer o nosso retiro, e a gente chega lá, né? E se fosse aqui na nossa realidade de Rio Grande do Sul, poderíamos dizer, a gente está fazendo um retiro para algumas pessoas que poderiam estar fazendo onda, até 12, 13 anos, e um outro grupo de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, até 14, 15, 16, 17 anos. Então, vocês imaginam, quando nós chegamos lá com esse ônibus, vocês imaginam o baque que nós sofremos, o impacto que a gente teve, né? Porque todas as nossas palestras, toda a nossa dinâmica para maiores de 18 anos, então a dinâmica era até 18 anos. Foi algo assim que eu disse, né, eu disse, Padre Beno, essa gurizada aí, Padre Beno, não, mas tu me disse que era até 18 anos. Né? Eu falei, não era isso, era a partir de 18 anos, mas vamos lá. Reuni a nossa galera ali, eu disse, pessoal, é o seguinte, nós temos um grupo de jovens, praticamente, um grupo de adolescentes, pré-adolescentes, jovens, né? E o que foi a vantagem disso é que tem hoje pessoas que estão há 20 anos no cenáculo e tem 35 anos, né? Porque começaram com 15 anos, 16, 17. Então, na verdade, isso foi um primeiro fato muito interessante. E, na verdade, o que aconteceu foram que esses grupos da Pastoral da Juventude, que foram participar, praticamente foi oferecido assim, para os grupos da Pastoral da Juventude, para os grupos já existiam alguns grupos organizados, né, nas paróquias, nas comunidades ali, nos sítios ali do pessoal, né, que tem essa vivência de lugares assim como é no Paraná, que são mais distantes, mais afastados, né, muitos sítios, muitas fazendas, então as comunidades também são distantes. E eles já tinham alguns grupos, né, e eu cito alguns grupos que vieram fazer parte, né, desse primeiro cenáculo, e que, para a gente, imagina, outro lugar, outra realidade, outras pessoas, gurizada, e principalmente os grupos de jovens da Pastoral da Juventude, ali, das comunidades, né, das localidades. Então, eu cito aqui o Mocrimã, né, Mocrimã, Mocidade Católica Cristã Mamboreense, tinha várias pessoas que participavam desse grupo. Tinha o grupo Juvenac, né? Juventude a Caminho de Cristo. Tinha o grupo Sossol Cris, Somos Soldados de Cristo. E tinha outro grupo, Joucriman, Jovens Unidos em Cristo de Mamboré. Então, a grande parte das pessoas que vieram participar do cenáculo já tinham uma caminhada de igreja, já faziam parte desses grupos, e quando começou a apresentação individual das pessoas, né, no começo do retiro, nunca me esqueço disso, porque isso é extremamente marcante para nós, o pessoal veio, tipo assim, jogando o seu conhecimento para cima da gente, a gente brinca no exército, jogando as estrelas, né, eu sou o coordenador do grupo tal, eu sou o presidente do grupo tal, eu sou isso, eu sou aquilo, né, e as pessoas vinham, então, colocando essa realidade para a gente, né, com as suas, dos grupos que elas já participavam. E a gente ficou, assim, bastante ansioso em relação a isso, porque, como nós estávamos lá, né, a gente tinha aquela dúvida se essas pessoas que já faziam parte desses grupos, né, se elas viriam realmente a ficar participando com a gente. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que já participam de algum grupo, as pessoas que já participam de alguma comunidade, de algum outro tipo de grupo constituído, elas têm mais dificuldade de deixar de participar do seu grupo para vir participar de outra coisa. Ainda mais que os grupos lá já eram constituídos, os grupos já existiam, né? E, de repente, vem um pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Vem um pessoal lá do Rio Grande do Sul que vem trazer uma nova realidade de grupo,
vem trazer uma nova possibilidade de participação dentro do cenáculo. E o que aconteceu, pessoal, foi fantástico. Foi fantástico. O resultado, né? O resultado do primeiro cenáculo foi algo assim impressionante. Foi algo inesquecível, né? Esses jovens, adolescentes, eles entenderam extremamente bem a mensagem, e não só entenderam muito bem a mensagem, como foram muito receptivos àquela mensagem. Eles foram muito receptivos, eles disseram, gente, isso aqui era o que a gente precisava, era o que a gente procurava, um movimento articulado, um movimento que tem uma dinâmica, uma organização, e olha, a gente sempre é muito grato para isso, a gente agradece muito e tem muita gratidão ao pessoal do Paraná, porque todos esses grupos, pessoal, todos esses grupos, na verdade, eles praticamente deixaram de existir. Eles deixaram de existir, eles foram extremamente maduros, né, extremamente receptivos, e disseram, olha, a gente vai participar agora do cenáculo. Né? Esses grupos deixaram de acontecer e foram participar do cenáculo. E isso, para nós, foi uma imensa vitória, foi uma imensa gratidão, porque poderia ali na hora, vamos supor que acontecesse o primeiro cenáculo, e as pessoas não fossem receptivas, eles poderiam dizer, nós vamos ficar nos nossos grupinhos que a gente está aqui. Não. As lideranças perceberam que havia uma grande possibilidade de criar-se um grande movimento. Então, isso foi fantástico, né? E desse primeiro curso, é lógico que tem muita gente, né? Mas a gente cita pessoas que foram muito importantes para que o cenáculo começasse. Eu sempre brinco, o primeiro curso foi o curso das meninas. O primeiro cenáculo foi o curso das meninas, né? A Lucianinha, a Lucianona, a Luciane Moraes, né? A Agma, a Daiane, a Daniela, a Zilma, né? Também tinha o Adriano, o irmão da Luciane, o Vagninho, enfim, são essas pessoas que praticamente não perceberam e que realmente, nesse primeiro cenáculo, foram aqueles que ficaram para valer. E interessante, pessoal, que eu tinha uma grande preocupação com o Padre Beno. Em que sentido? O Padre Beno, um padre jesuíta, vocês podem imaginar, a formação de um padre jesuíta, a quantidade de retiros que os padres jesuítas participavam, o Padre Beno tinha participado centenas de retiros de formação. O Padre Beno era daquele camarada jesuíta que participava de retiros de deserto que chegavam a 30 dias de espiritualidade, de oração. E nós tínhamos aquela expectativa, meu Deus, será que ele vai gostar do cenáculo? Será que ele vai aprovar o que nós estamos fazendo como retiro, como movimento, né? Nós sempre com a nossa alegria, com a nossa dinâmica. Ele já tinha 70 anos, né? Eu pensava, meu Deus, a minha maior preocupação, eu brinco sempre, a minha maior preocupação não era nem tanto com os cursistas, né? Com os senantes, era com o Padre Beno. Meu Deus, será que ele vai conseguir entender a nossa dinâmica, a nossa forma de evangelizar? Porque ele sempre foi para mim um exemplo de espiritualidade, um exemplo de fé, um exemplo de presbítero dedicado à causa, né, muito do silêncio, da oração, ele sempre foi muito assim. E eu pensava, meu Deus, será que ele vai entender o nosso jeito de evangelizar? Era uma preocupação grande que nós tínhamos. E, pessoal, eu digo para vocês uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Quem estava no primeiro retiro lembra. Eu brinco sempre, acho que quem mais aproveitou o primeiro cenáculo foi o Padre Beno. Né? Ele tinha no seu roteiro, ele tinha que fazer as intervenções, né? Quando o diretor espiritual tem que fazer. Gente, talvez uma dezena de vezes que ele teria que fazer a sua intervenção, ele estava chorando. Depois de uma palestra, depois de um depoimento, depois de um testemunho, várias vezes era a hora dele entrar em ação e ele não conseguia falar porque ele estava extremamente emocionado. Eu sempre brinco que foi outro presente que Deus nos deu, foi o retiro do Padre Beno. Né? O quanto ele adorou o cenáculo, o quanto ele se apegou com a dinâmica do cenáculo e o quanto ele vivenciou aquilo. Porque muitas vezes, na hora dele dizer alguma coisa, ele estava chorando. E quem lembra da missa de encerramento do primeiro cenáculo, né?
agora no dia 30 de abril, vai fazer exatamente 20 anos dessa missa de encerramento. O Padre Beno chorou várias vezes durante a missa de encerramento. Várias vezes. E no final da sua homilia, né, ele não conseguiu praticamente terminar a sua homilia, ele estava naquela emoção toda do retiro, ele estava naquela espiritualidade do retiro. E uma coisa que ele transmitiu para toda a paróquia ali de Mamborê era que ele nunca tinha visto um grupo de pessoas lotar um ônibus, viajar. Nós viajamos, sei lá, 16, 17, 18 horas, andando 1.400, 1.500 quilômetros, porque a gente se perdeu muitas vezes da viagem. Ele nunca tinha visto um grupo, né, de leigos dedicar-se a fazer isso para os seus irmãos. E na missa de encerramento, na sua homilia, ele chorou pelo menos 3 a 4 vezes ainda na missa. E ele disse isso chorando, né, que ele nunca tinha visto isso. E que isso para ele era fantástico, que essas pessoas tinham vindo de lá, e ele destacou, né, que não tinham recebido nenhum real, que pelo contrário tinham pago a sua viagem, tinham pago o seu retiro para que pudessem estar ali. E isto, pessoal, essa notícia se espalhou em Mamborê de uma forma fantástica. E esse primeiro retiro que terminou com as lágrimas do Padre Beno, esse primeiro retiro que terminou com essa emoção de estar acontecendo esse primeiro cenáculo, teve uma outra característica interessante, que depois virou até uma característica dos próprios retiros do Paraná. Voltamos a falar, estamos falando de 20 anos atrás. Não existia Facebook como tem hoje, não existia redes sociais, a gente não conseguia ouvir as histórias por aí, as coisas. E eu, naquele retiro, quando chegou a minha vez, né, eu fui o chefe do primeiro cenáculo, quando chegou a minha vez, na missa de encerramento, de dar a minha mensagem, eu contei uma história. Né? Eu achei que seria a melhor forma de falar do cenáculo para quem estava chegando naquela igreja, para quem estava conhecendo, eu contei uma história. E eu vou contar essa história para vocês agora. É a história da barragem, né? E hoje, nós falamos disso, eu falei disso há 20 anos atrás. E hoje a gente pode imaginar, porque a gente já viu acontecer, né, o rompimento de 2 barragens aí, né? Brumadinho, Mariana, e a gente sabe o estrago que fez, né? Barragem de Lama, na verdade, a gente sabe o estrago que fez, a quantidade de pessoas que morreu. E essa história conta que numa cidade havia uma barragem de água, né? E todas as pessoas sabiam que se um dia aquela barragem estourasse, todo mundo teria que sair da cidade o mais rápido possível, porque seria uma tragédia, né? Então havia na cidade já os planos de evacuação, todo mundo já sabia o que fazer se um dia aquela barragem estourasse. E o que aconteceu? Um dia aquela barragem estourou, barragem de água, e a água começou a inundar, a água iria inundar a cidade. Então começaram a sair, né, as pessoas já usando o plano de evacuação, começaram a lotar os ônibus, e os ônibus começaram a ir embora da cidade, né, sabendo que a cidade seria invadida pela água daquela barragem. As pessoas começaram a ir embora de ônibus, se mandar. E todo mundo começou a entrar nos ônibus e se mandar. E lá já tinha o camarada que estava na igreja, ele dizia, não, eu vou ficar aqui para cuidar da casa de Deus. Mesmo que todos vão embora, eu não vou embora, eu vou ficar aqui para cuidar da casa de Deus. E os ônibus indo embora, e a água vindo. De repente, a água já estava, né, pela metade, assim, da torre, né, e o homem estava ali, né. Começaram a vir os botes, começaram a vir os barcos, né, porque os ônibus já não podiam mais sair, já começaram a vir os botes, e o homem estava ali, em cima da torre da igreja, né, a água subindo, todo mundo fugindo com os botes, e o homem dizendo, não, eu não vou abandonar Deus, eu vou ficar aqui para cuidar da casa de Deus, eu não vou abandonar, eu vou ficar aqui. Os botes foram embora, e a água continuou subindo, e aquele homem já estava pendurado lá em cima, na cruz, em cima da torre, e a água subindo, só estava mais a cruz do lado de fora, e ele segurando na cruz, e veio um helicóptero,
e jogou para baixo a corda para que ele se pendurasse, né? O pessoal gritou, por favor, se pendure aí no na corda, suba para cá, nós vamos salvar você, tal e tal. E o homem gritou para o helicóptero, não, não, eu não vou, eu vou ficar aqui para cuidar da casa de Deus. O helicóptero foi embora, logicamente, o homem morreu afogado. O homem morreu afogado. E quando ele chegou no céu, ele foi cobrar São Pedro. Ele disse, pô, São Pedro, não tem fundamento isso, não tem cabimento isso, né? Todo mundo fugiu da cidade, todo mundo foi embora quando a barragem estourou, né? O único que ficou lá para cuidar da casa de Deus, que fui eu, né? Eu fui o único que morreu. Não deveria ser assim, porque só eu fiquei lá para cuidar da casa de Deus. Por que que eu morri? E aí, Deus olha para ele e diz, olha, todo mundo sabia que se um dia a barragem estourasse, seria trágico, seria terrível. E a barragem estourou. Quando a barragem estourou, eu mandei os ônibus para o senhor embarcar e o senhor não embarcou. A água continuou subindo. Eu mandei os botes, os caicos, os barcos para o pessoal embarcar e fugir. O senhor não entrou no barco. No final, o senhor já estava pendurado lá na cruz e eu mandei um helicóptero com uma corda especialmente para salvar o senhor. E o senhor não se pendurou. Então, diante disso, eu pensei, pois que morra esse cabeça dura que não quer se salvar. Essa história, pessoal, eu contei na missa de encerramento, na minha palavra, na missa de encerramento, dizendo que o Cenáculo de Maria tinha chegado na região de Mamboré como um ônibus, um barco ou um helicóptero, para salvar, quem sabe, pessoas que estivessem se afogando. E que Deus estaria nos mandando essa possibilidade, Deus estaria nos dando essa oportunidade para a região. E, gente, essa palavra, né, nós já falamos disso em outras lives, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra caiu no coração das pessoas de Mamboré e da região. E de uma forma muito simples, com essa história da barragem, as pessoas conseguiram entender que, de repente, o Cenáculo de Maria estava chegando do Rio Grande do Sul com uma grande oportunidade, né, de conversão, uma grande oportunidade de salvação, uma grande oportunidade de participação num grupo organizado da igreja, que já tinha uma dinâmica. Nós já estávamos aqui, né, no Rio Grande do Sul, nessa época nós já tínhamos mais de 20 anos, né? Nós aqui no Rio, em Montenegro, nós já tínhamos 8 anos, nós já tínhamos 8 anos, né? 92 para 2000. E eu digo assim que o Espírito Santo me iluminou muito para contar essa história, porque durante muito tempo eu voltei em Mamboré e as pessoas diziam que nunca tinham esquecido a história da barragem e que aquilo tinha caído no coração deles muito fortemente. Só que o que aconteceu? Terminou o primeiro retiro e os jovens, né? E eu falei lá no retiro, como sempre falei, né? Sempre falo, gente, só que assim, ó, vocês são muito bem-vindos, tudo, só que o retiro não é para jovens, é para maiores de 18. E a gente, então, combinou que nós não faríamos o segundo retiro naquele ano, porque esses jovens, né? Se os jovens saíssem a convidar, é uma questão lógica, se eles saíssem a convidar, quem eles convidariam? Os seus colegas de aula, sei lá, de 7ª série, 8ª série, primeiro ano do ensino médio, segundo, sei lá, seriam esses, e não era o público que nós queríamos. O Cenáculo sempre existiu para público de universitário para cima, né? Na idade, 18 anos para cima, pela dinâmica das palestras, pela dinâmica do encontro. Então nós dissemos, gente, nós vamos dar o tempo para vocês se encontrarem, se alinharem, verem se é isso que vocês querem mesmo, verem se como vocês vão fazer e saírem a convidar, então, as pessoas para o segundo Cenáculo. Então, nós esperamos todo o ano de 2000 para o pessoal
se organizar. E aí, no final do ano 2000, Padre Beno voltou a passar o Natal com a gente aqui no Rio Grande do Sul, como ele vinha sempre. E aí ele disse, olha, estamos prontos agora para o segundo cenáculo, já com outro grupo de cursistas, já com uma outra dinâmica, o pessoal já tinha sentido a primeira experiência e tinha gostado, como a gente brinca, né? Tinham mordido aquela isca do movimento Cenáculo de Maria e queriam o movimento Cenáculo. Né? Decidiram que queriam o movimento, que seria o movimento universitário de jovens, né? Aqueles outros que existiam praticamente foram todos incorporados pelo Cenáculo. E aí, um ano depois, a gente vai para o segundo Cenáculo do Paraná, né? Um ano depois, a gente se encontra no segundo Cenáculo do Paraná. E está aí, ó, de novo, na Escola Rui Barbosa, né? De novo na Escola Rui Barbosa, vocês podem ver aí que temos as datas, né, do segundo Cenáculo, foi em abril ali, que dias foi, Evana? Levanta um pouquinho, só para a gente enxergar. Ali, ó, 27 a 29 de abril. Então, exatamente um ano depois, aconteceu o segundo Cenáculo do Paraná. Já, então, com outro grupo de cursistas, já o pessoal mais maduro, né? Ainda tinha algumas pessoas mais jovens, e eu brinco sempre que, ali bem à direita, né, da foto, ao Padre Beno ali, né, que era o nosso grande mestre aí, e eu disse assim, não, esse segundo cenáculo eu vou ser chefe de novo. Tipo, porque a gente sempre tem um chefe por curso, né? Porque nós vamos ter que refundar o cenáculo. Vai ser o segundo, mas na verdade vai ser o primeiro com as pessoas da idade adequada. Então, eu fui chefe do segundo cenáculo. E eu brinco que, assim como o primeiro cenáculo foi o curso das meninas, esse foi o curso dos meninos. Veio uma galera, uma meninada de Deus, uma meninada espetacular, que nunca me esqueço, né, como se fosse hoje, na missa de encerramento, nos fizeram uma homenagem em nome deles, por toda a nossa batalha para irmos para lá, toda esse sacrifício que a gente fazia, e eu cito aqui, né, o Everton, Giovanni, Carlinhos, Wagner, Alexandre, Xisto, né, esses eu me lembro bem. Essa meninada tocou o nosso coração muito fortemente com as suas palavras de gratidão, porque eles também nunca tinham visto isso, né? Padre Beno sempre dizia isso, e eles nunca tinham visto isso, de um grupo sair aqui do Rio Grande do Sul para ir para lá, evangelizar, viajar uma noite toda, pagar a sua viagem, pagar o seu retiro, né? E nessa época já também, vocês pensam o seguinte, isso era uma escola, né? Era uma escola, Escola Rui Barbosa. A escola tinha aula até às 5 e pouco da tarde. As crianças, né? Os adolescentes, os jovens estavam na escola e o curso começava às 6h30, 7 horas, normal. Entre 5h30 e 6h30, 7 horas, a escola era transformada num retiro, uma casa de retiros. Em 1h30, eles transformavam a escola numa casa de retiros. Né? E quando fomos para a missa, de novo, aquela emoção do Padre Beno, toda aquela situação, e as pessoas me diziam, Fernando, todos estão esperando a tua historinha. Assim como foi a história da barragem, está toda a comunidade vindo aqui para ouvir o contador de histórias. Né? E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Né? E eu levei para o segundo cenáculo de Maria, eu levei outra história que eu tenho que contar para vocês, porque especialmente essas duas primeiras histórias marcaram profundamente o cenáculo no Paraná. As pessoas, é incrível, podem perguntar para as pessoas do Paraná, as pessoas vinham, hoje vai ter o cenáculo, vem o contador de histórias, né? Porque a história da barragem, né, como eu digo, não estava em redes sociais, ela se alastrou, as pessoas pensaram muito naquilo. E eu preparei para o segundo cenáculo a história dos 3 conselhos, que é maravilhosa. E que hoje, homenageando o pessoal do Paraná, homenageando o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, homenageando todos que nos escutam, que estão ligados nessa nossa live, eu quero contar essa história dos 3 conselhos,
Prestem muita atenção. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio no interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta à esposa: querida, vou sair de casa e vou viajar para bem longe. Vou arrumar um emprego. E vou trabalhar lá até que eu tenha condições de voltar para te dar uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo ficarei distante de casa, mas só lhe peço uma coisa: por favor, me espere. E enquanto eu estiver fora, por favor, seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Então o jovem partiu. Andou muitos dias a pé, né? Até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo na sua fazenda. E o jovem ofereceu-se para trabalhar e foi aceito, mas não sem antes propor o seguinte acordo com o seu empregador. O jovem disse para o patrão: patrão, eu só te peço uma coisa. Deixe-me trabalhar pelo tempo que for possível. E se o senhor achar que eu devo ir embora, ou quando eu achar que eu preciso ir embora, a gente conversa. E eu me dispenso das minhas obrigações. Durante esse tempo, não quero receber o meu salário nunca. Eu só quero que o senhor fique guardando esse dinheiro do meu salário, o senhor guarde até o dia que eu for embora. E quando eu sair, recebo todo o meu dinheiro de uma só vez e sigo o meu caminho. Tudo combinado, o jovem trabalhou por 20 anos, sem férias, sem descanso, sem nunca voltar para casa. E após esse tempo, ele chegou para o patrão e lhe disse: eu não vou trabalhar mais. Após 20 anos, eu quero ir embora e quero o meu dinheiro, conforme nós combinamos há 20 anos atrás, porque eu estou voltando de volta para a minha casa. Então o patrão disse ao jovem: muito bem, nós fizemos um acordo e eu vou cumprir com você. Só que antes eu quero lhe fazer uma proposta. Você pode escolher entre receber todo o seu dinheiro por esses 20 anos de trabalho ou aceitar 3 conselhos que são fundamentais para a sua vida. O patrão disse: eu te dou o dinheiro ou te dou 3 conselhos. Se você quiser os conselhos, não receberá o dinheiro. Se você quiser o dinheiro, não receberá os conselhos para a sua vida. Por favor, vá para o seu quarto, pense e depois me responda, porque eu sei que a proposta é muito difícil. O rapaz pensou durante 2 dias, procurou o patrão e lhe disse: eu quero os 3 conselhos fundamentais para a minha vida. Então o patrão disse: mas não esqueça, se eu lhe der os 3 conselhos para a vida, você não receberá o dinheiro. E o empregado disse: sim, eu quero os conselhos. Então o patrão disse para ele: os 3 conselhos que eu quero dar para todos que estão escutando essa live. Maravilhosos 3 conselhos. O primeiro conselho: nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Primeiro conselho: nunca tome atalhos. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade poderá ser fatal a você. Nunca seja curioso para fazer aquilo que é mal, para conhecer aquilo que é mal. E o terceiro conselho: jamais tome decisões em momentos de ódio e de dor, pois você poderá se arrepender para sempre e ser tarde demais. Terceiro conselho: jamais tome decisões em momentos de ódio e momentos de dor. Após dar os 3 conselhos, o patrão lhe disse: agora você tem 3 conselhos e tem aqui 3 pães também para comer. 2 você pode comer durante a viagem, mas o terceiro você deve comer somente com a sua esposa quando já tiver chegado em casa. E assim o rapaz partiu, deixando a fazenda. Depois de 20 longos anos longe de casa e da esposa que tanto amava, saiu da fazenda com 3 pães e 3 conselhos. Andou durante o primeiro dia e já no primeiro dia encontrou um viajante que lhe perguntou: para onde você está indo? E ele respondeu: vou para um lugar muito distante, que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O viajante lhe aconselhou: este caminho é muito longo, conheço um atalho que vai encurtar bastante a sua viagem.
O rapaz ficou muito contente e começou a seguir pelo atalho, quando se lembrou do primeiro conselho do seu patrão: nunca tome atalhos em sua vida. Então voltou e seguiu pelo seu próprio caminho, sem pegar atalhos. E dias depois soube que aquele era um ladrão que fazia uma emboscada para roubar as pessoas. Após alguns dias de viagem, achou uma pensão na beira da estrada e, muito cansado, se hospedou ali. De madrugada, ele acordou assustado com gritos estarrecedores. Levantou-se rapidamente, sem saber de onde vinham os gritos e do que se tratava. Quando foi sair do quarto para ver o que estava acontecendo lá fora com aqueles gritos, lembrou-se do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mau. Então, voltou, deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, o dono da hospedagem lhe perguntou se não havia ouvido gritos durante a noite. E ele disse que sim. E o hospedeiro lhe questionou: mas você não ficou curioso para ver o que era? E ele falou: até fiquei curioso, mas eu lembrei de um conselho que eu tinha recebido e não saí, fiquei dentro de casa, né? O conselho é: nunca seja curioso para aquilo que é mau. E então o hospedeiro lhe falou: você é o único hóspede que está saindo daqui vivo, pois temos um vizinho maluco que de vez em quando grita à noite, e quando o hóspede sai na rua para ver o que está acontecendo, ele o mata. O segundo conselho, de novo, lhe salvou a vida. O rapaz seguiu sua longa jornada, ansioso por chegar em casa, e depois de muitos dias e muitas noites de caminhada, já ao entardecer, avistou a sua casa e viu entre as árvores a fumaça saindo da chaminé. Andou um pouco mais e logo notou entre os arbustos a silhueta da sua esposa. O dia estava escurecendo e ele viu que a sua mulher não estava só. Andou mais um pouco e percebeu que havia um homem perto dela, estava com a cabeça entre as suas pernas e ela estava acariciando os seus cabelos. Ao presenciar aquela cena, o seu coração queimou-se de ódio e amargura e ele decidiu ir ao encontro dos dois para matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho: jamais tome decisões em momentos de ódio ou de dor. Então parou, refletiu, resolveu dormir aquela noite ali mesmo, fora de casa, e tomar uma decisão no dia seguinte, já de cabeça mais fria. Ao amanhecer pensou: não vou matar minha esposa e o seu amante. Voltarei para o meu patrão. Lhe pedirei que me aceite de volta e vou ficar o resto da vida com aquele meu patrão. Mas antes, quero dizer à minha mulher que ela saiba que eu sempre fui fiel a ela. E ela está hoje com outro homem. Então ele dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a sua esposa apareceu, logo reconheceu o marido, atirou-se no seu pescoço e abraçou afetuosamente. E ele tentou afastá-la, mas não conseguiu. E com lágrimas nos olhos, ele disse a ela: eu fui fiel a você todos esses 20 anos e você me traiu. Ela, espantada, respondeu: como? Eu jamais te traí, muito pelo contrário, esperei você durante esses 20 anos. E ele perguntou a ela: mas quem era aquele homem que você estava acariciando ontem à noite? E ela disse: é o nosso filho. Quando você foi embora, eu descobri que estava grávida. E hoje ele já está com quase 20 anos de idade e venha conhecer o seu filho. Então ele entrou, conheceu seu filho, se abraçaram, ele contou toda aquela história, enquanto a esposa preparava o café. Quando sentaram para tomar o café, ele lembrou daquele último pãozinho que tinham dito: coma só na sua casa com a sua esposa. Ele foi lá, pegou o pãozinho que tinha sobrado, agradeceram, e ele abriu o último pão, e ao partir o pão, ali dentro estava todo o seu dinheiro pelo trabalho de 20 anos.
E ele só conseguiu chegar em casa são e salvo porque ele deu ouvido aos 3 conselhos e ele quis a sabedoria ao invés do dinheiro. Mas quem tem a sabedoria, o dinheiro vem depois. Você não pode colocar o dinheiro à frente de todas as coisas, porque você será enganado por isso. Mas se você colocar o desejo do conhecimento, da sabedoria, naquilo que você fizer com seus talentos, depois você terá a sua recompensa. E eu contei essa história na missa de encerramento do 2º cenáculo. E essa história também ecoou, ficou ecoando muito tempo, junto ao pessoal do Paraná. E eu digo sempre, com a história da barragem, com a história dos 3 conselhos, com a presença do Padre Beno, com o carinho do Padre Beno pelo movimento, pela dinâmica, por nós, pelo carinho que as pessoas tinham pego o cenáculo, nosso cenáculo começou triunfalmente em Mamborê e região. E foi como se diz, né, amor à primeira vista. Dos paranaenses por nós, de nós pelos paranaenses, da comunidade pelo cenáculo. E aí, ainda em 2001, né, aconteceu o 3º cenáculo. O 3º cenáculo de Mamborê aconteceu em 2001, em outubro, porque daí os cenáculos do Paraná ficaram sempre para abril e outubro. Nós aqui na Diocese de Montenegro, fevereiro, maio e agosto, o reencontro em novembro, os cenáculos do Paraná em abril e outubro, para que a gente pudesse participar. E aí já era o 3º cenáculo, né, que aconteceu então ali, ó, 12, 13, 14 de outubro de 2001, né, e desse 3º cenáculo eu destaco a Iraci e o Vladimir, né, que já eram grandes apoiadores do Padre Beno na pastoral familiar, e sempre estavam muito junto com o Padre Beno e não iniciaram o cenáculo junto com o pessoal, né, porque já tinham o seu envolvimento, mas aí o Padre Beno, então, pediu que eles fizessem, né, o cenáculo em 2001, e eles participaram, então, do 3º cenáculo em 2001. E aí, pessoal, passados os 3 primeiros retiros, né, no ano de 2002, o nosso movimento aqui da Diocese de Montenegro, nós começamos a fazer viagens de férias, onde nós ficávamos juntos. A gente se amava tanto, a gente se gostava tanto, que a gente começou a fazer férias juntos. E, nossa, uma hora eu vou fazer uma live só sobre as férias que nós fizemos como movimento. Lotava um ônibus e fizemos 7 viagens de férias espetaculares. E na primeira viagem que a gente fez, que nós fomos aí para Aparecida, né, fomos para a Canção Nova, fomos para a Rede Vida de televisão, fomos para o Rio de Janeiro, fizemos uma bela viagem. No caminho, nós passamos no Paraná, em Mamborê, e fizemos lá, em janeiro de 2002, né, nós fizemos o primeiro curso de dirigentes para o pessoal do Paraná. A gente incluiu na nossa viagem de férias uma passada no Paraná, para começarmos a fazer o quê? Para começarmos já a fazer um dirigentes. Até ali toda a equipe era somente de Montenegro, né? Todas as funções, ônibus lotado, né? E nós começamos a formar as pessoas dali, fazer o curso de dirigentes, e começamos a dizer para ela que aos poucos, depois, com o tempo, né, eles mesmos iriam assumindo as funções dentro do grupo. E 2001, né, aconteceu o 3º, 2002, então, o curso de dirigentes, junto com as nossas férias, e aí o nosso grande convite era para a festa de 10 anos do Cenáculo de Maria do Rio Grande do Sul, aqui de Montenegro, que foi no ginásio Azulão, em Montenegro, e a gente contou com a presença do pessoal do Paraná. Então, 2 anos depois do primeiro cenáculo, em abril de 2002, quando nós fechamos 10 anos, o que aconteceu? O pessoal do Paraná entrou no ônibus para vir para Montenegro, para dizer, cara, vamos lá para Montenegro, ver se tudo isso é verdade, se eles existem mesmo, se isso tudo acontece lá, né? E aí eu mostro para vocês 2 fotos do público na nossa grande festa de 10 anos, né? Entre os quais está o pessoal do Paraná, são muitas fotos que eu tenho um book só dos 10 anos, né? Ali já está o Padre Beno, né, com o Felipe, Ana Paula, né, eu, e aí um ginásio
né, as arquibancadas do ginásio lotadas na nossa festa de 10 anos. E a gente, nessa festa, recebeu a presença do pessoal do Paraná. Então, eles chegaram a lotar um ônibus e disseram, ó, vamos lá no Rio Grande do Sul agora, ver se eles existem mesmo, se é de verdade, né, se tem lugar lá, o que é o Senac de Montenegro. E essa festa dos 10 anos foi um grande incentivo também para o Cenáculo do Paraná. As pessoas vieram com um ônibus cheio do Paraná, né, e ficaram aqui nas casas dos nossos senantes, então o vínculo de amizade foi crescendo. E 3 semanas depois dessa festa, já teria o 4º cenáculo de Mamboré. 3 semanas, então eles vieram para a festa, né, vieram participar da festa, se animaram, e 3 semanas depois a gente foi participar do 4º cenáculo, que o Evandro vai colocar aí a foto para a gente. Aí já o 4º cenáculo, né, de Mamboré, 26 a 28 de abril, né, de 2002. Então, ó, 28, 29, 30 foi o primeiro, o segundo foi 27, 28, 29, o quarto, né, depois outubro, e o 4º em abril de novo, 26, 27, 28 de abril de 2002. Aí, pessoal, entra um momento em que eu não vou a 4 cursos direto, 4º, 5º, 6º e 7º, porque eu já estava na Universidade Luterana do Brasil, eu já era diretor de escola, professor, tudo, e eu não tinha mais conseguido as liberações. Então, foram 4 cursos que eu não consegui ir. Casualmente, aqui no Rio Grande do Sul também, o 4º, 5º, 6º eu não consegui ir. Então, no 4º cenáculo, né, para destacar assim um pouco, o Isaquiel, o Chico, Marquinho, a Jussara, a dona Neuza, né, e esses eu vim a conhecer só depois, né, e só depois que eu vim a conhecê-los, quem eram essas pessoas, porque no dia do cenáculo deles eu não consegui participar, né, e o Adilson foi o chefe desse curso aí, tá? Então, no 4º cenáculo foi isso. E aí, né, a história acontecendo, né, aí só para mostrar depois, então, o 5º cenáculo, né, o 5º cenáculo, daí já em finalzinho de outubro, né, então, o 5º cenáculo, conduzido pelo Gastão, né, e foi, que estava aí no 5º cenáculo, Neivaldo, Zé Fogaça. Então, me parece que estamos ao vivo, tá? Pedimos escusas, realmente, o finalzinho da live, não sei o que deu aí, o que aconteceu, esperamos que estejam me ouvindo agora, se estão me ouvindo, só dá uma clicadinha aí, só para a gente fazer o encerramento, tá? Aí, que beleza, gente, que loucura, hein? O que acontece nessas tecnologias, às vezes a gente não sabe dizer o que acontece, né? Então, pessoal, nós, depois deste segundo reencontro, né, a gente viveu o grande avanço do Cenáculo de Maria na diocese de Mamboré, na diocese de Campo Mourão, aí na cidade de Mamboré, porque aí a gente conseguiu mostrar para a galera que o Cenáculo tem lugar para todos, tem lugar para aqueles que estão na igreja há mais tempo, tem lugar para aqueles que estão chegando agora, que apenas agora começaram a participar do movimento, todos têm o seu espaço, todos têm o seu lugar, tá? E independente de quanto tempo que as pessoas já estejam, na caminhada de fé, o Cenáculo tem sempre essa característica de que todos que estão há bastante tempo na igreja são bem-vindos, todos que estão chegando há pouco tempo na igreja e que, através do retiro, tiveram o seu grande momento de conversão e de início da caminhada. Então, nós não vamos conseguir passar todas as fotos, né? Eu quis, como era a proposta da live, era contar o começo dessa caminhada, como que aconteceu, né? Mas, logicamente, vocês já sabem, depois disso, né, nós tivemos todos os... Só dizer para vocês quem foram as pessoas daqui do Rio Grande do Sul que coordenaram o retiro, né? Então, depois do Jair, teve o Dionísio, a Leti e o Logério. Foram os 10 senantes gaúchos que coordenaram os 10 primeiros retiros do Paraná. Depois, né, a partir do 11º, seguiu-se, né, a Agma, a Luciane Moraes, o Everton, o Chico, a Lucianinha, o Isaquiel, a Iraci, o Vladimir, o Zé Fogaça, a Jussara, a Belinha, a Veridiana, a Leonirdes, a Renata, a Selma, o Guilherme, a Leonira, o
Thiago, o Roque, o Zé Carlos Schmidt, a Derli, a Emily, o Neivaldo, a Semi e a Bernadette, que foi do 35º. E agora, esse final de semana, né, teria acontecido o 36º, mas em função da pandemia, ele não aconteceu. Gente, vamos ver se depois a gente consegue editar essa live para cortar esse trechinho que acabou ficando com problema no som, não sei o que deu, vamos sempre tentar melhorar e corrigir, né? A gente ainda também é novo nessa tecnologia, mas eu agradeço de coração a você que ficou até o final e também passou por esse probleminha aí. E lembrar que terça-feira nós temos a nossa live A Voz do Cenáculo, com testemunho de fé, onde o testemunho de fé da terça-feira será o Padre Fabiano e a Veranice, tá? É nessa terça-feira, o Padre Fabiano de Feliz e a Veranice, e na quinta-feira, muito especialmente essa semana, o convite para o testemunho de fé, dia 30, nós vamos estar completando, como já disse, exatamente 28, 29 e 30 de abril. Dia 30 nós vamos estar completando exatamente os 20 anos do primeiro cenáculo em Mamborê. E aí nós vamos convidar as duas Lucianes, que a gente carinhosamente chama a Lucianinha e a Lucianona, né? A Luciane Ribeiro e a Luciane Moraes. Elas vão dar o testemunho de fé como senantes participantes do primeiro cenáculo de Mamborê, né? Estavam no primeiro cenáculo e as duas, então, será o testemunho de fé do dia 30 agora, na quinta-feira. Então, eu espero vocês na terça-feira com o Padre Fabiano e com a Veranice, aqui do Rio Grande do Sul, e na quinta-feira eu espero vocês com a Lucianinha e com a Lucianona, tá? Acabamos passando aí uns minutinhos da nossa live, aquilo que a gente tinha combinado, porque acabamos tendo esse probleminha aí no áudio, né? Esperamos que não tenha atrapalhado ninguém aí. E aí, pessoal, esse final de semana a gente viu muitas mensagens, a gente viu especialmente o pessoal do Paraná colocando muitas fotos, colocando muitas imagens, vídeos, tal e tal, que é o que a gente quer, então, parabenizar, né, encerrando essa live, 8h30 da noite, a gente quer parabenizar vocês do Paraná, nossos irmãos, nossos amigos, né, que tiveram essa coragem de assumirem essa caminhada. E nesses marcos todos, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente construiu, com momentos maravilhosos e com alguns momentos também que nós crescemos como grupo, como movimento, né, a gente agradece, parabeniza a todos que fazem parte do Cenáculo do Paraná, que são os nossos filhos, que a gente chama, né? Cenáculo de Mamborê, da Diocese de Campo Mourão, são os nossos filhos, e os nossos filhos de Campo Mourão, que já tem mais um filho, que é lá na Diocese de Apucarana. Então, termino essa live, de novo, colocando a nossa música, né? Larga tudo e vem comigo, eu quero ser teu amigo, ó Senante, o Cristo te ama, ó Senante, se você me ama, né? A gente pode se dar bem. E que bom que hoje, nessa live, a gente comemorou, a gente falou desse começo da história, de como o Rio Grande do Sul levou o cenáculo para o Paraná. Tá bom, gente? Domingo que vem temos live de novo, domingo que vem seria a grande festa do pessoal do Paraná, que não, infelizmente, por causa do coronavírus, não vai ter, mas terça-feira, testemunho de fé, às 19 horas, e na quinta-feira, dia 30, último momento, então, da grande comemoração dos 20 anos, a Lucianinha Ribeiro e a Luciane Moraes vão estar fazendo o seu testemunho de fé aqui pra gente. Beijo a todo mundo que participou, tá? Obrigado, desculpa que tivemos esse probleminha, mas isso faz parte, não tem problema nenhum. 8h30, estamos encerrando a live, e a gente encerra com a nossa música Ó Senante, o Cristo te ama. Tá bom, gente? Encontro vocês na terça-feira, no Testemunho de Fé, e na quinta-feira, especialmente convidadas, Luciane Ribeiro e Luciane Moraes. Beijo no coração, Evandro, obrigado por colocar as nossas fotos, reproduzir nas páginas do Facebook, podem olhar depois, podem compartilhar, passar para outras pessoas que, por algum motivo, não puderam estar na live dessa noite. Valeu, gente! Aguardo vocês na terça-feira, beijo no coração, obrigado a todos do Paraná por essa caminhada, e salve Maria!